Novamente quem está falando aqui é o professor Ivino e nós vamos dar continuidade à aula de hoje falando um conteúdo de revisão sobre o sistema feudal e como se deu esse sistema feudal, pessoal, tá ok? Vamos lá. Para primeiro se entender o sistema feudal, temos que falar de forma geral como se desenvolveu esse período. Vamos lá. De modo geral, o feudalismo desenvolveu-se em três grandes etapas: formação no século V ao século IX, consolidação no século X ao século XIII e decadência do século XIV ao século XVI. Olha, a formação do sistema feudal teve início com a desagregação do Império Romano e instalação dos povos na Europa Ocidental. Por isso, a criação das instituições feudais deu-se a partir de elementos de origem romanas e germânicas. Queremos explicar agora essas origens de elemento romano e germânico, tá ok? Vamos lá, os elementos romanos, pessoal. O feudalismo se deu basicamente com a crise, a decadência dos romanos, a decadência do sistema romano, tá certo? Roma naquele período era a maior nação política e militarmente do mundo. Tinha a maior população também do planeta naquele período, era o Império Romano, tá certo? Havia algumas coisas em Roma, principalmente o colonado. O que era o colonado? Era um sistema de trabalho servil. Esse sistema de trabalho servil, a pessoa trabalha para algum senhor e não recebe salário. Então esse é primordial para se entender o feudalismo. Tem que se entender também o colonado. O que era o colonado? Sistema de trabalho servil. Vamos lá, fragmentação do poder político. Com o enfraquecimento do poder central de Roma, os grandes proprietários de terra foram ampliando seus poderes locais. O que é isso, pessoal? Os grandes proprietários de terra, com Roma se enfraqueceu politicamente, o Império Romano está enfraquecido. Então, esses grandes proprietários de terra, eles acabaram adquirindo vários poderes. Eles estavam sendo atacados pelos povos bárbaros, que eram germânicos. Eles passaram a viver no campo, pessoal. Foram morar no campo. Eles já eram grandes proprietários de terras, foram morar no campo. Com esse morar no campo, não tinha apenas um ou dois senhor de terra, grande proprietário de terra. Havia vários. E desses vários, começou a se fragmentar o poder, tá certo? Vamos lá. Elementos germânicos: economia agropastoril, a base econômica era a agricultura e a criação dos animais. O que era o comitatus? É uma instituição social que estabelecia laços de fidelidade entre o chefe militar e seus guerreiros. O beneficio: os chefes militares germânicos costumavam recompensar seus guerreiros, concedendo-lhes possessões de terra, que foram chamados mais tarde de feudos. Tá ok? Aqui está um mapa do feudalismo na Europa. A principal base econômica do feudalismo, vamos lá, era a base agrária. O que é isso? A base agrária se remete ao que, pessoal? À agricultura. A agricultura de subsistência é autossuficiente. Apenas eles plantavam para sobreviver, para comer. Tá certo? Trocas monetárias. Era troca sem dinheiro. Troca de substância, de alimentos. Inexistência de produção excedente. Eles não plantavam excedente para vender. Tá certo? É só para comer mesmo. Estrutura latifundiária do feudo. Poder descentralizado, como já falei, o poder era descentralizado. Vamos imaginar uma bola aqui e vários pontinhos. Esses vários pontinhos, pessoal, cada pontinho desse é um feudo, e cada feudo tem o seu poder central, aliás, o seu senhor feudal. E desse senhor feudal, por isso que existia vários feudos, o poder descentralizado, porque não tem um poder centralizado, um poder central, o poder de um monarca, de um rei, de um imperador, tá certo? Relações de suzerania e vassalagem. A sociedade feudal é dividida entre clero. Quem é o clero? O clero é a igreja, os padres, os bispos, o papa.
a nobreza, e o segundo, no caso, é uma camada social, estamental, que não havia como quem era camponês ser nobre, ou quem ser nobre ser camponês ou servo. Quem nascia camponês ou servo era o povo lascado, que não tinha como se ascender socialmente, certo? O clero era a igreja, a nobreza era os duques, e assim vai sucessivamente, pessoal. Cada nobre também é no seu feudal, tá certo? Cada nobre desse é no seu feudal, e tinha os camponeses, os pequenos camponeses e os servos que trabalhavam para os nobres, tá certo? Relação feudo-vassálica, benefício, a terra, o doador, o suzerano, recebedor, vassalo, deve prestações de serviços. Aqui tem algumas obrigações feudais, pessoal. A corvéia, eu quero a corvéia. Isso era o servo que tinha que fazer. A corvéia, trabalho gratuito dos servos nas terras senhoriais. O que era a talha? O tributo correspondente a 50% da produção das glebas servis ao proprietário do feudo. A banalidade, o tributo cobrado sobre os servos pela utilização das instalações do feudo. O que era a capitação? Imposto por cabeça, ou seja, pagamento de uma taxa relativa a cada elemento servil que habitasse o feudo. O censo, pagamento anual em produtos pelo uso da terra. Mão morta, tributo pago para um servo fosse reconhecido como novo posseiro de lote de terra após a morte do pai. Tostão de Pedro, tributo pago à igreja e utilizado na manutenção da capela local. Formariagem, tributo pago quando o servo se casava. Até para se casar se pagava naquele período, o servo, no caso, não o senhor feudal, tá certo? Tá aqui uma foto, uma ilustração, um desenho ilustrativo, se remetendo como era a vida do servo. Era uma vida árdua, que trabalhava muito, tá certo? Só tinha folga ao domingo, que era o domingo que ia para a missa, para a igreja, tá certo? Tá aqui, pessoal, aqui tá a feudalismo, a igreja católica na Idade Média. Vamos lá. Características do cristianismo: monoteísta, acredita-se em um Deus universal, uma religião universal, pacifista e salvacionista. Monopólio da educação e cultura. A educação naquele período estava nas mãos da igreja. Por isso que ele fala monopólio da educação e da cultura. Poder econômico e político, poder espiritual, poder eclesiástico, poder temporal, constituição do Estado eclesiástico. Tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje ela vai ficar por aqui. Espero que eu tenha ajudado a todos. Tchau e até a próxima.